Você sabe quem você é de verdade? E essa pergunta não se refere ao que você faz, tá? A quem você é enquanto personalidade, aos papéis que você representa na vida, aos seus relacionamentos, muito menos a sua profissão. É uma pergunta que vai além disso e que muitas vezes a gente ignora. E quando a gente ignora, é aí que surge grande parte dos nossos problemas. E sabe por quê que surge grande parte dos nossos problemas? Porque a gente vive numa prisão. E é uma prisão invisível, é uma prisão relacionada à nossa personalidade, a quem a gente aprendeu a ser. E nos dias de hoje é ainda mais fomentado por essa ideia de que a gente tem que performar, de que a gente tem que evoluir, de que a gente tem que ser melhor. Só que raramente isso é construído de uma forma saudável que realmente vai trazer resultados duradouros pra gente, sabe? Imagina se você vai fazer uma reforma em uma parede que está com infiltração, que está com umidade, que já tem boloro, que já está descascando tudo, está toda mofada. E aí você vai lá e tira tudo, a tinta, o cimento, passa tudo de novo, passa uma tinta linda, coloca um quadro muito bonito e segue a vida. Tá? O que vai acontecer daqui a um tempo? Toda aquela infiltração que ainda existe lá dentro, que não foi consertada, vai aparecer de novo e vai fazer com que você tenha um retrabalho muito grande. E aí muitas vezes vem aquela sensação assim, poxa, mas eu me esforço tanto, eu me dediquei tanto, eu fiz com tanto capricho, com tanto cuidado, mas as coisas simplesmente não mudam na minha vida. Quando eu vejo, tá aí acontecendo de novo. O exemplo da parede é uma forma da gente perceber como muitas vezes aquilo que a gente está tentando mudar está focado no fora, na personalidade, no comportamento e não no que deveria ser mudado internamente, que aí depende muito dessa descoberta de quem a gente é de verdade. A partir daqui, a gente já tem um insight para entender quem nós não somos. Então, você não é a sua personalidade, você não é os papéis que você representa na sua vida, você não é nem o seu nome, nem o seu corpo você é. Quem dirá os seus comportamentos? E é sabendo disso, lá no seu íntimo, que você tá com essa inquietação, com esse sentimento de que você tá vivendo um personagem e não quem você é de verdade. E é por isso que o personagem Gaius vai ser fundamental para que a gente consiga compreender, entender alguns exemplos e comportamentos e símbolos que envolvem essa figura magnífica que está presente na série The Chosen. Eu preciso fazer um parênteses muito interessante para a gente continuar essa reflexão. Nem todo mundo está pronto para olhar para isso. Eu recebo muitas pessoas em consultório que também falam, poxa, eu gostaria tanto que fulano assistisse esse vídeo, que ciclano fizesse terapia, que tal pessoa despertasse, melhorasse, mas nem todo mundo está pronto. E nós precisamos entender isso. O nosso processo evolutivo também depende da humildade de reconhecer e aceitar que algumas pessoas não estão prontas para se desenvolver ainda. Então sim, tem algumas pessoas que vivem literalmente esse personagem, que é grande parte da humanidade, e que nem sequer desconfiam que podem estar presas dentro dessa ideia. Assim como existem outras pessoas, que você pode ser uma delas, que está desperta para isso, que já percebeu que você não é quem você está representando na vida. Isso só é possível quando uma pessoa consegue atingir um ponto de maturidade suficiente para perceber que ela não está vivendo todo o potencial dela. E quando eu falo em maturidade, não é a maturidade física, fisiológica e nem mesmo psicológica. É a maturidade espiritual, que vai muito além daquilo que a gente vê no nosso comportamento. E para a gente se libertar desse personagem que nós vivemos, só existe um único caminho, que é o despertar de consciência. Só que para isso nós precisamos entender um pouquinho mais sobre essa ilusão da mente humana. Essa ilusão que existe entre quem nós somos de verdade e quem a gente aprendeu que é. E para virar de vez essa chavinha na cabeça e a gente começar de fato essa reflexão, é muito importante você entender que você não é a sua personalidade. Mas então, se você não é a sua personalidade, quem você é? A sua personalidade faz parte de você. É como se ela tivesse nascido justamente para garantir a sua sobrevivência, para garantir a sua evolução, para garantir a sua permanência no mundo. É por isso que você já nasceu com um corpinho, com um nome, com uma identidade. Então, a sua personalidade é a sua história, é sua memória, sua cultura, é a sua educação,
é os seus traumas, os seus medos, as suas tentativas de adaptação. Por isso que ela vai ser sempre reativa. Ela vai, em cada momento, ativar os seus mecanismos de defesa, o movimento do ego, para se sentir segura. Tá, mas se ela tem essa função, é uma função muito bacana, né? É importante, necessária. Então, qual é o mal da gente ser a nossa própria personalidade? Não é que existe mal dentro desse conceito, mas o desafio é quando a personalidade toma conta. Quando existe uma identificação tão grande que você esquece ou ignora quem você é em essência e tem essa identificação profunda com a personalidade. Imagina um ator, se ele se identificar profundamente com o personagem e esquecer quem ele é lá na vida dele, como que vai ser? Então, é como se basicamente a gente vivesse isso durante toda a nossa existência, até chegar esse momento de percepção, até chegar esse momento de análise, que depende do que eu falei anteriormente, que é essa maturidade espiritual. E até hoje, que se conhece historicamente, comprovadamente, um ser que passou pela Terra, que conseguiu separar direitinho a personalidade da sua essência, foi Jesus. É por isso que ele é um modelo tão significativo e tão solidificado para que a gente possa encontrar quem nós somos de verdade. E é muito sobre isso que eu falo no meu livro A Luz em Minha Vida, onde eu falo sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus, que tem essa função de clarear a nossa mente para que a gente faça, né, aplique tudo aquilo que ele disse que nós somos capazes de fazer. E se a gente for fazer uma retrospectiva da história humana, nós vamos perceber que tem um movimento que se tornou basicamente um padrão, né, de identificação da personalidade. E ele é muito perigoso. É perigoso porque ele cria uma ilusão que nós alimentamos sem perceber há muito tempo. E ele é conhecido dentro da psicologia consciencial como complexo de superioridade. Não é só sobre se achar melhor do que os outros, sabe? Naquele movimento de prepotência, de arrogância, não é só sobre isso. Claro, envolve isso também, mas tem muito mais. Sabe aquela pessoa que fica tentando provar que é forte? Então, lá no fundo, ela se sente fraca, por isso que ela age desse jeito. Aquela pessoa que fala alto, que quer demonstrar poder, na verdade, ela tem medo de ser irrelevante, de ser insignificante para as pessoas. Aquela que parece ter superestima, na verdade, está escondendo ou tentando negar para si mesmo uma baixa estima tremenda. Por isso que esse movimento de superioridade é a armadura perfeita, entre aspas, para afastar a gente de quem nós somos de verdade, porque ela não permite que a gente entre em contato com as nossas dores, contato com aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. E ninguém melhor para a gente utilizar como exemplo, para entender isso que eu estou falando na prática, do que o personagem de um oficial romano, que é o centurião Gaius. Se você ainda não assistiu The Chosen, por favor, coloca na sua lista de tarefas transformadoras, porque essa série vai mudar completamente a forma como você se vê, a forma como você vê Jesus. E se você ainda não conhece esse personagem, vai conhecer agora, e se já conhece, vai conhecer de uma perspectiva totalmente diferente. Bom, Gaius era um oficial romano que cuidava da ordem ali da Galileia, mantinha a ordem entre as pessoas, e ele, na série, ele aparece protegendo Mateus, que era um judeu que estava, né, coletando impostos, então correndo riscos o tempo todo. A análise de Mateus já está aqui no canal e é super especial, foi a primeira que eu fiz, dá uma olhadinha depois que vale a pena. Mas voltando a Gaius, ele traz para nós a simbologia, o arquétipo do poder. Ele traz então essa lógica de dominação, de disciplina militar e, obviamente, um desprezo cultural pelos judeus, né? Então, quando a gente fala em Roma, nós já trazemos, né, essa impressão de superioridade. Só que Gaius não nasceu assim. E essa é a parte interessante da história. Nenhum de nós nasce com os nossos desafios, com a nossa personalidade formada a ponto de gerar essa identificação. Isso vai acontecendo no cenário que nós estamos inseridos e no quanto a gente vai se identificando com esse cenário e fortalecendo essa personalidade. Então, basicamente, ele não nasceu assim. Roma ensinou ele a ser assim, e o exército e toda a estrutura social que ele vivia ali acabava compensando isso também. Mas, além de simbolizar esse movimento da prepotência,
do ego, do complexo de superioridade, Gaius também, como personagem da série, traz um outro exemplo, o exemplo de transformação, que é justamente como nós podemos sair então desse movimento da nossa identificação com a personalidade, com esse papel que a gente representa na vida, para realmente ir ao encontro de quem nós somos de verdade. E para que ele pudesse então fazer isso, assim como para que nós possamos fazer isso, a gente precisa enfrentar um desafio muito grande. E esse desafio é o automatismo. Sabe, o piloto automático, ou então a conhecida zona de conforto, que muitas vezes a gente diz que não tem nada de confortável, mas que no fundo é confortável sim, porque ela traz essa familiaridade. Se transformar nem sempre é confortável. Muitas vezes a gente precisa fazer esforço, muitas vezes a gente precisa encarar as nossas dores, a gente precisa encarar esse personagem de frente, para realmente desconstruir aquilo que não favorece mais o nosso crescimento. E isso gera dor, isso gera desafios. Quando nós estamos confortáveis ou em movimento de consciência de sono, né, meio que adormecidos para a vida, é muito desafiador sair disso para conseguir então dar esse salto de despertar. Então aqui a gente já retoma uma pergunta lá do início do vídeo, onde eu questionei se você se percebe no piloto automático da vida, se você percebe caindo em situações que vão se repetindo. Se isso acontece, é porque você está permitindo que essa personalidade esteja tomando as decisões por você, né? Você está no piloto automático. E quando eu digo você, é porque existe um ser consciente além dessa personalidade. Que esse piloto automático, na verdade, é esse movimento do ego, dessa construção da identidade que está te direcionando, que pegou ali no volante da sua vida e que está seguindo. E é ele também que mostra o quanto a gente está vivendo naquele modo sobrevivência. E o modo sobrevivência envolve você querer estar sempre certo, você ter dificuldade de reconhecer erros, você está em relacionamentos desafiadores, onde você não consegue se comunicar de uma forma clara, que seja boa, que seja justa para ambos os lados. É como se você estivesse em defesa, armado o tempo todo para que nada acontecesse com você, para que você se protegesse. Ou melhor, para proteger a sua personalidade. E é aí que vem a grande sacada. É onde os nossos desafios acontecem. Já a consciência, que já trazendo a resposta da grande incógnita aqui, a consciência é quem nós somos de verdade. A consciência é quem você é. Você é um ser consciente e está vivendo um personagem, certo? E esse ser consciente que você é um ser consciente. E esse ser consciente, ele está acima dessa influência das tendências egóicas e acima desse personagem. Esse ser consciente, ele consegue fazer escolhas muito mais maduras, muito mais respeitosas, muito mais favoráveis para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua transformação, sem deixar de pensar, de levar em consideração o bem-estar das outras pessoas, até mesmo da humanidade como um todo. E foi exatamente esse salto, esse caminho, essa transformação que aconteceu com Gaius, quando ele saiu da prepotência, né, do orgulho, e foi então se estruturando para esse despertar de consciência e traz aí o símbolo, o arquétipo da transformação. E o mais interessante de tudo isso, gente, é o comportamento de Jesus. Jesus em nenhum momento se direcionou a ele. Nenhum momento Jesus pediu para que ele fizesse qualquer coisa nesse sentido, para que ele olhasse de outra forma, não tentou convencer ele de nada. Simplesmente assim. Foi uma observação natural. O que isso mostra? Que Gaius, né, ele simboliza ali também alguém, um ser que já estava nesse processo de maturação espiritual, que ele já estava pronto para esse despertar. Eu sempre comento em alguns vídeos que muitas pessoas tiveram contato com Jesus, muitas pessoas foram curadas por Jesus, voltaram a recair nos mesmos equívocos, a ficar doente de novo. Muitas pessoas que tiveram contato com ele simplesmente não se importaram, tanto que a grande maioria votou para que a crucificação acontecesse. E a cena que mostra quando ele vai ao encontro de Jesus, ela é muito forte. Principalmente quando a gente tem esse olhar mais profundo, quando você vê o símbolo do poder, o símbolo do ego e da prepotência
caindo de joelhos diante da consciência, diante da luz, diante do amor. Esse momento da cena foi realmente espetacular. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu choro cada vez que eu assisto, já foram várias vezes, eu estudo a vida de Jesus, os seus ensinamentos, inclusive que deram origem ao meu livro. Eu digo que The Chosen é a tradução visual de tudo aquilo que eu já vinha estudando há um tempo, por isso que eu fico tão encantada com cada cena, com cada movimento. Inclusive, se você tá gostando, se você percebeu alguma coisa aí de diferente e quer compartilhar comigo, vou ficar muito feliz se você deixar seu comentário. Mas naquele momento, ele simplesmente largou mão de todas as armaduras. Ele abriu mão, ele caiu de joelhos, literalmente, em frente a Jesus e disse para ele, inclusive, que eu não sou digno de que você vá até a minha casa, que você entre em minha morada, que também tem uma simbologia. Essa morada interna, nossa casa interior. É como se Gaius naquele momento tivesse caído tanto a ficha dele em relação à identificação extrema com a personalidade que ele viveu por muito tempo, que ele não se sentisse merecedor. E aí vem muitos movimentos de culpa e muitas coisas que envolvem esse momento do nosso despertar. Quando a gente olha para trás e percebe que passou por consciência de sono por muito tempo e que se equivocou em várias coisas, que cometeu muitos erros, existe essa tendência da culpa, né? De você não se sentir digno por se sentir culpado pelas suas ações. Então isso faz parte também do processo de transformação. Nós vamos ter um vídeo aqui de aprofundamento e fala somente sobre culpa, que também vai ser muito interessante, com uma personagem muito especial que eu vou trazer para vocês. E aí, Gaius, nesse momento, né, como ficou claro para ele, ele simplesmente aceitou a autoridade de Jesus, que era totalmente diferente do que ele conhecia como autoridade. Para ele, a autoridade era poder. E o poder que Jesus mostrou naquele momento, que Jesus foi construindo dentro da mente, do coração de Gaius, é quando a gente fala de conexão com Deus, de virtudes reais, de valores que vão muito além daquilo que a gente entende como poder da nossa personalidade, né? Que hoje, enquanto comportamento humano, nós valorizamos muito ou entendemos o poder a partir de posses, do que eu possuo enquanto condições. E aqui entra um ponto muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês, que também volta um pouquinho lá e estrutura as perguntas do início do vídeo. Hoje a gente é muito incentivado pela rede social e pela ideia de performance, de que a gente se torne a nossa melhor versão. Eu, particularmente, dentro de um olhar consciencial, não sou muito favorável, não incentivo esse movimento. Justamente porque quando a gente busca essa melhor versão, nós criamos mudanças, e mudanças muitas vezes não são sustentáveis. Se acontece qualquer coisa que envolva somente o comportamento, lá na frente, a chance dessa estrutura ruir é muito grande. A mudança, ela nasce muitas vezes do desejo de pertencer, do desejo de performar, ser aceito, ser amado. Já a transformação, ela nasce dessa compreensão profunda e da aceitação de quem você é. Então é como se, em resumo, a gente pudesse dizer que a mudança é comportamental e que a transformação é consciencial. E aí eu quero que você observe junto comigo o quanto que Gaius precisou abrir mão daquilo que era importante para ele, das crenças dele, dos valores dele, do poder que ele tinha, da verdade que fazia parte dele, o quanto ele precisou se desconstruir, se desidentificar com esse personagem para que ele pudesse aceitar as questões espirituais da vida, para que ele pudesse aceitar que um outro ser humano não é inferior a ele simplesmente porque faz parte de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra religião. E isso não é fácil. É por isso que muitas vezes a gente não enfrenta esses desafios, porque nós queremos estar certos. A gente quer estar certo, você quer estar certo. É muito doloroso para nós, na nossa condição ainda, exercer a humildade e reconhecer que nós precisamos aprender mais, que a minha crença, que aquilo que foi me ensinado, que meus pais, que minha cultura me trouxe, não é ou não está imbuídos de 100% de razão. Será que se Gaius não tivesse tido a necessidade
relacionada ao filho dele e aquilo não tivesse doendo muito no coração dele, será que ele tinha dado a mesma importância para Jesus? Será que ele tinha escolhido um outro lado? Será que ele tinha se humanizado da forma como ele se humanizou? Aí entra a nossa perspectiva sobre a função dos desafios na nossa vida. Então eu penso que se você está vivendo um desafio hoje, olhe para ele como uma grande oportunidade de você despertar para algo muito maior. Todas as dores na nossa vida têm essa função. Se elas ainda estão acontecendo, é porque elas são um convite. E por mais que exista dor, é um convite amoroso. É uma forma que Deus tem de margear a nossa vida para que a gente não se perca, para que a gente não vá para rumos muito distantes, né? Então a dor, ela traz a gente de volta para o caminho do amor. Já o sofrimento, que muitas vezes é confundido, é muito importante a gente entender que ele é opcional. Eu posso estar passando por um momento de dor, reconhecer, acolher isso e me perguntar o que eu posso aprender a partir dessa experiência para evoluir, para que essa dor possa ir embora. Ou eu posso entrar num movimento de revolta, de indignação, de perguntar por que comigo, no sentido de questionar mesmo, e não aceitar o que eu posso aprender ou desenvolver enquanto essência a partir daquela experiência. Isso é sofrimento. E às vezes a gente coloca isso como uma armadura, sabe? O orgulho de não admitir, de não mudar, de não ceder, de não pedir ajuda, de não desenvolver humildade, de não se ajoelhar diante da vida para o aprendizado. Além de você não sair desse ciclo, você fica alimentando o sofrimento e fomentando um looping de situações, porque tudo aquilo que você vai viver no seu futuro está sendo construído pela forma como você está interpretando o seu momento presente. Então a dor, ela tem essa função de quebrar a armadura da personalidade. E é importante a gente permitir que ela exerça a função dela. E aí muitas vezes você fala, nossa, a minha vida é difícil, as coisas para mim não dão certo. Eu tento ser uma pessoa boa, eu tento fazer diferente, mas simplesmente as coisas não andam. Será? Será que você realmente lá no fundo, você está se humildando a ponto de reconhecer o que você precisa aprender, abrir mão ou desenvolver através dessa dor? Tudo bem se você sente que hoje você ainda não está pronto para isso, se você sente que ainda não é momento de admitir. Mas se você chegou até esse momento do vídeo, você já tem condições de pelo menos se tornar consciente de que você está escolhendo ainda permitir que esse personagem direcione a sua vida. Para finalizar, esse personagem riquíssimo cumpriu o papel dele. Ele mostrou que não importa quão profunda e arraigada seja a nossa identificação com o nosso cargo, com a nossa cultura, com a nossa personalidade, com os traumas, com o próprio ego, não importa. Sempre é possível se transformar. Então você não é apenas o lugar onde você nasceu, a família que você teve, as dores que você viveu, a cultura que você recebeu, as crenças que você herdou. Tudo isso participa da sua história, mas não define a sua essência. A verdadeira transformação, ela acontece quando você deixa de viver a horizontalidade da vida e começa a despertar para a verticalidade da consciência, para que você possa se tornar quem você é de verdade e deixar a sua luz interior brilhar. Se esse vídeo fez sentido, se te ajudou de alguma forma, por favor, deixa eu saber disso, comentando aqui embaixo e enviando para alguma pessoa que pode também estar nesse processo de despertar e se beneficiar dessa linda reflexão. A gente se vê no próximo encontro com mais uma análise consciencial de um personagem incrível e transformador da série The Chosen. Até lá!